Sonhos proféticos. Repita essa oração no mínimo 21 dias. E logo após a oração, neste mesmo vídeo, você terá um estudo bíblico sobre sonhos proféticos. E também a gente fala um pouquinho sobre sonhos ruins, pesadelos, tá? Se inscreva no canal se não é inscrito, marca o seu joinha, o seu gostei, compartilhe esse vídeo e agora vamos para a oração e depois a palavra. Nós vamos falar com Jesus, nós vamos falar com Deus, porque se você quer receber de Deus uma revelação através de uma experiência assim, você vai orar, vai buscar a Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu me coloco na tua presença. Senhor, eu quero que o Senhor me visite à noite e faça com que este profundo sono caia sobre mim. Jesus, tudo que é oposto, que é contrário a isso, como a insônia, a apneia do sono e qualquer outra doença, enfermidade relacionada ao sono, os níveis baixos de melatonina que o meu cérebro, que está ou possa estar desregulado, Senhor, tu vai tocar a minha cabeça, o meu cérebro, agora, com poder, para regular tudo isso, porque eu quero esta experiência do Senhor falar comigo através do profundo sono. Tardemar, profundo sono, caia sobre mim. Senhor, ideias, planos, sabedoria, revelação, conhecimento, cura, libertação, traz para a minha vida. Quebra, destrói todo o mal que se opõe a eu receber essa experiência. Coloca a mão na sua cabeça e diga assim: Senhor, eu declaro que todos os pesadelos, tudo aquilo que me deixa quebrado, destruído, despedaçado, mais cansado ainda, a insônia, a apneia do sono e qualquer outro fator que me tira esse sono profundo, esse sono que traz saúde, bem-estar, que me revigora. Senhor, todo mal eu declaro que seja quebrado, porque eu ouvirei e verei o Senhor falar comigo e trazer uma experiência sobrenatural para o meu trabalho, para a minha profissão, vida amorosa, saúde, família, ministério. Jesus, eu vou sair desse período de oração e quando eu for dormir, seja de tarde, de manhã ou à noite, qualquer hora, o Senhor pode vir e trazer esse profundo sono com revelação,
com visão de coisas espirituais. Traz, Senhor, e me traz as respostas das quais eu preciso ter e receber. Jesus, durante estes dias que eu estarei orando, o Senhor vai me curar espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Jesus, me toma por completo e me leva às dimensões espirituais. O meu espírito, a minha mente, eu entrego nas tuas mãos. Abre a minha visão de noite, no sono, em nome de Jesus. Amém? Preste atenção agora. Segundo momento de oração. A pergunta que eu te faço é: que experiência que você quer ter? Ah, não, eu quero dormir e ver Deus me curando. Deus pode fazer isso? Claro. Eu nem citei para vocês porque já estava extenso. Mas sabe onde apareceu a primeira vez Tardemar, profundo sono? Quando Deus fez cair um profundo sono em Adão. E ele fez uma cirurgia em Adão, tirou uma costela dele e formou a mulher. Deus pode te curar. Tu vai dormir doente e acorda curado. Imagina. Ele é Deus. Não, mas eu quero uma resposta financeira. Tu vai dormir e no outro dia Deus te trazer essa resposta. Não, eu queria que Deus iluminasse, me desse uma ideia lá no meu trabalho, na minha profissão. Deus pode fazer. Não, eu queria que Deus me mostrasse o que está acontecendo na minha vida, o que é que eu tenho que mudar para me melhorar, para me ver as bênçãos acontecer. Irmão, irmã, peça o que você quiser, que dentro dessa dinâmica espiritual, Deus ele pode te visitar. Deus ele pode te tocar. Feche seus olhos. Jesus, arrebata o espírito dos homens e das mulheres de oração. Que o espírito, a consciência, entre agora nesse estado de êxtase, de transe profético. Entre agora nesse estado de letargia, sono profundo. Leva ele, Senhor, leva ela às correntes subterrâneas da sabedoria. Leva eles, meu Pai, a descobrir mistérios, segredos, informações do céu para a vida financeira, para a vida amorosa, saúde, família e ministério, vida espiritual. Senhor, e nessa experiência de estar com consciência e ao mesmo tempo dormindo, revela a ele, meu Pai, revela a ele, a ela, a tua grandeza, o teu poder, e cura, liberta, prospera, enche do teu poder, enche da tua glória, nessa experiência, Senhor, que essa pessoa seja profundamente ministrado e ministrada, e todo o acesso a portais de pesadelo, a demônios visitarem, demônios que trazem pânico, medo, sonhos pornográficos,
sonhos de miséria, de morte, de perseguição, sonhos que essa pessoa está se afogando na lama, ou até mesmo sonhos que entidade, espírito, espiritualidade se apresenta querendo roubar essa pessoa, tomar a alma e o espírito. Eu declaro agora que todo esse mal saia. Hoje essa pessoa, meu Pai, pode estar indo dormir com depressão, mas vai acordar disposta para viver a vida como nunca viveu, para desfrutar de grandes bênçãos e milagres. Hoje essa pessoa pode ir dormir sentindo dores, doente, com sintomas, com doenças mortais, mas quando acordar, o milagre, a cura vai ter acontecido, e essa pessoa vai entender que foi Deus que fez essa obra, que Deus que fez esse milagre. Então começa a tocar ele, começa a tocar ela, começa a trazer, meu Pai, essa experiência de Tardemar. Liberta, meu Pai, homens e mulheres que estão no profundo sono, porque estão enfeitiçados, estão emacumbados, estão, meu Pai, debaixo de feitiço, debaixo de encantamento. Maridos que estão debaixo de encantamento de amante, de sogro, de sogra. O estudante que não consegue decorar as matérias. O profissional que não consegue aprender. Ensina ele, Senhor. Ensina ela, meu Pai, nos sonhos. Treina o cérebro dessa pessoa profeticamente agora. Dê a ele, Pai. Dê a ela informações espirituais, e tudo que essa pessoa já estudou e não consegue lembrar, não consegue decorar, que a ação do teu Espírito, meu Pai, toque agora essa pessoa, para que memorize, para que aprenda, para que seja ágil, para que seja rápido. Toca, Pai, toca ele, toca ela, meu Pai, e eu declaro, meu Pai, uma expansão da consciência dessa pessoa, uma abertura, meu Pai, da intelectualidade, da inteligência. O TDAH, o TDA, o TEA, o esquizofrênico, o bipolar, ou até mesmo aquele que tem uma lesão cerebral, seja tocado agora pela glória de Deus, tocado agora e curado, curada. A tua mente vai reproduzir sonhos proféticos, visões proféticas, respostas de Deus vão brotar dentro do teu espírito, e a tua alma vai captar isso. Recebe essa informação do céu, recebe essa informação do céu, bombardeando agora a tua mente, bombardeando agora o teu cérebro. Profundo sono, Tardemar, espírito de Tardemar, insônia, apneia do sono, dificuldade na respiração, veias, pulmão, canais das narinas que estão obstruídas, tampadas, abram-se. Leva ele, Senhor. Leva ela, Pai, a experiências profundas. Revela, Pai, a esse homem de negócios como ele deve falar, como ele deve se portar numa reunião. Mostra para ele, mostra para ela potenciais pessoas
que entrarão no caminho dele, que entrarão no caminho dela. Revela segredos, códigos, informações do céu, que todos os dias, meu Pai, que essas pessoas estiverem orando, que essa unção cresça, que essa unção aumente cada vez mais. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Jesus, leva eles, Pai, arrebata eles nessas experiências, e que testemunhos, meu Pai, venham, grandes, extraordinários e poderosos, para a honra e glória do Senhor. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Tardemá é a palavra hebraica para profundo sono e é uma das habilidades espirituais proféticas que eu relato nesse livro chamado Os 7 Olhos de Deus. Você acredita que Deus fala através de sonhos? Ou você já teve sonhos que pareceu bem reais? Preste atenção na leitura, onde nós encontramos essa expressão hebraica Tardemá. Gênesis capítulo 15. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Deus traz uma experiência de Tardemá, e essa expressão, além de profundo sono, também significa letargia ou transe. E nesse transe profético, nesse estado de... não sei se eu estou dormindo ou se não estou. Um estado letárgico, de repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: os teus descendentes eu dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Gênesis 15, 17 e 18. E aqui nesse livro eu abordo muitas experiências, onde eu falo sobre sonhos, que essa é uma habilidade também, uma forma de Deus falar contigo. Adquire esse livro clicando aqui abaixo no link do Mercado Livre, ou você pode pesquisar também no Mercado Livre. Lá no Mercado Livre coloca assim: 7 Olhos de Deus, Eliseu Lustosa. Você acha com mais facilidade, tá? Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Como você pôde ver aí na edição, todas essas informações que você viu aí, você vai ouvir agora com mais extensão, tá? Que é sobre o livro que eu escrevi. Nós vamos então agora entender um pouco mais sobre Tardemá. E tudo que eu vou falar aqui para você tem nesse livro e um pouco mais. E esse livro, Os 7 Olhos de Deus, não se trata apenas de falar sobre sonhos proféticos. É um só capítulo para falar de sonho. Mas nós também falamos sobre arrebatamento consciente e inconsciente. Nós falamos sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, profecia. Olha, os dons proféticos ou as habilidades proféticas. Você que é pastor, você que é líder, você que é um curioso de coisas espirituais, é um prato cheio para você, tá bom? Para você degustar e ser edificado poderosamente. Então, compre o livro. O link do Mercado Livre está aqui nas descrições. E se você está fora do país e quer adquirir esse livro, é só mandar um WhatsApp para a gente nesse número aqui que aparece na sua tela, que nós iremos conversar com você e fazer todos os trâmites aí para você também ter esse livro, você que está fora do Brasil, tá bom? E para finalizar, convido você para me seguir no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosa, porque lá também eu tenho colocado um conteúdo diferenciado. Segue aqui esse canal, Mensagens Proféticas para o seu dia. Marca o seu joinha, o seu gostei, deixe o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Pensa numa palavra agora top. Vamos lá? Graças, paz, igreja, boa noite para todos, amém? Irmãos, vou pegar um dos temas do livro 7 Olhos de Deus para falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Vamos falar sobre essas dinâmicas que Deus usa para falar conosco através dos sonhos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, de vários versículos que a gente pode pegar aqui. Gênesis, vamos de Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Vamos falar sobre conceito hebraico de sono profundo. Como que Deus fala conosco através dos sonhos. Gênesis 15, versículo 12 e 13. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado
de um sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Então o Senhor falou a Abrão: sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então, aqui nós temos uma experiência onde Deus vai falar com Abrão dentro dessa experiência de profundo sono, certo? E antes da gente entrar na expressão tardemá, exatamente para falar sobre sono profundo, nós iremos ver aqui então um pouquinho sobre a palavra sonho. Lucas, prepara o primeiro slide aí, coloca na tela para a gente. Eu vou afastar aqui Aí eu vou colocar já todas na sequência para ficar mais fácil, tá? Pois bem, palavra sonho, temos aqui o hebraico, halom. Você vendo aí, se fosse ler assim no português mais básico, halam, né, ia ficar, mas se pronuncia halom. E olha que a minha pronúncia desses idiomas aí que eu cito aqui às vezes para você é ruim, mas essa eu sei que é halom. Olha o que significa a palavra sonho. Olha as traduções: recuperar, ser forte, traz aquele aspecto de firmeza, e também sonho significa tornar saudável. Significa o quê? Tornar saudável. Então você percebe que estamos falando de hebraico de 6.000 anos atrás, né? Pelo menos. O entendimento já ligado ao científico de hoje não está distante, não. O sonho ele recupera, o sonho deixa a gente forte, o sono, né? Sono profundo, quando a gente tem aquele sono REM, que a gente vai falar sobre isso um pouquinho também. No final eu cito a ciência um pouco. É tornar saudável. Olha para você ver que eles já tinham esse entendimento há milhares de anos atrás. Põe o outro, Lucas. Vou passar todos logo, irmão. Ó, o que a gente vai ver agora é porque eu esqueci de colocar separado. O que a gente vai ver agora aqui são as letras que compõem a palavra sonho no hebraico, tá? Cada uma dessas letras a gente vai passar aqui para você. E essa primeira que a gente vai ver aqui, rete. Vamos ver o que significa o rete. E aí, depois o lamed, depois o vav e o men. Vamos ver um pouquinho. Vai, Lucas, põe agora. Essa é a que eu coloquei mais informações, porque as outras é mais simples o entendimento e eu já falei várias vezes para vocês dessas letras, tá? A letra het significa contemplar. Quando a gente tem um sonho, a gente está o quê? Contemplando algo. Mas também está ligado, inclusive nós vamos ver aqui no sentido negativo, ser quebrado. Ser quebrado aqui, o sentido negativo é porque o sonho também, nós temos um negócio chamado pesadelo. Tem ou não tem? Nós vamos ver uma palavra que está conectado a isso também, né? E aí, uma coisa que eu chamo a atenção aqui é o het, que é a primeira letra da palavra sonho, é a 8ª letra do alfabeto hebraico. E o 8 representa o quê? Que é o que eu coloquei lá? Recomeço. É um novo ciclo, é uma nova fase, um novo tempo, um novo período. Por que o 8 é o recomeço? Porque no 7º dia é o Shabá, é o descanso de Deus. Então, o 8 sempre vai representar o recomeço. E qual que é o entendimento aqui, então, para isso? Quando você dorme, sonha, descansa, fica forte, fica revigorado, é como se você tivesse resetado a sua vida. Resetado aquele dia para começar um novo dia. Então, o próprio ato de dormir, sonhar e acordar no outro dia, isso está ligado diretamente também com a ressurreição. Porque na ressurreição, aí é outro assunto que eu não coloquei no livro, né? Porque o livro já estava extenso demais, deu 300 e tantas páginas. A ressurreição, por exemplo, quando a gente morrer ou for arrebatado, quando a gente ressuscitar, nós iremos ressuscitar com um corpo de glória, sim ou não?
esse corpo vai ser mais forte ou mais fraco do que o outro, irmão? Bem mais forte. Então, aí já traz esse entendimento, entendeu? Ou seja, vai ser um recomeço de uma nova fase, de um novo ciclo, com um novo corpo, e vamos estar bem mais fortes depois dessa dormida e acordada que a gente vai dar, né? Pois bem, essa letra Het, aí aqui eu coloquei um comentário judaico que tem a ver com a capacidade da autoexpressão através do pensamento e palavra e ação. Coloquei também uma curiosidade sobre a letra Het. É a janela tridimensional da consciência. Aqui eu coloco só a título de curiosidade mesmo, tá? Porque tem gente que vai assistir os vídeos e ele é um teólogo bem crítico. Fica colocando essas coisas que não tem na Bíblia, que não sei o quê. Irmão, é para dar curiosidade para você. Isso aqui é o pensamento judaico, tá? Do que os caras pensam. Se está na Bíblia, se não está, se é coerente ou se não é, se é misticismo ou se não. O importante é a gente ter essas informações para saber o que eles pensam. Porque, ora, nós estamos falando do idioma dos caras, entendeu? Do que eles pensavam, do que eles imaginam sobre isso. E olha, que isso tem a própria letra, eu também deveria ter colocado aqui um formatozinho mais clássico dessa letra, para mostrar aqui o Dalet e o Yud dentro dessa formação do Het, né? Mas tá bom, depois vocês procuram aí, que é fácil de encontrar. E olha, tem uma conexão com profundidade. E aí você já, se a gente está falando de sonho, nós vamos falar de sono. Estamos falando de sono. O sono profundo é que ativa os sonhos na gente. É quando a gente tem acesso ao sono REM, que é o sono profundo. Aqui eu coloquei algumas palavras que a letra Het aparece: sabedoria, retidão, graça, vida. Todas essas palavras no hebraico aqui inicia-se com a letra Het, tá? Lembrando que essa é a primeira letra. Põe o próximo, Lucas. Vou acelerar aqui. E as outras 3 letras que está na palavra sonho, então nós temos o Lamed, que é a letra da elevação, inclusive a letra maior, que ela se acende acima das outras letras no alfabeto hebraico. Significa ensino. A imagem pictográfica do Lamed é cajado, que traz a ideia do cajado do bom pastor, né? De estar ligado a isso. Ou seja, ensino, cajado e elevação. Grave esse negócio aí de ensino. Sonho, sono com ensino. Guarda aí. E depois nós temos o Vav. O Vav é a 6ª letra do alfabeto hebraico, significa gancho e conexão. E por ela ser a 6ª letra, representa o homem. Porque no 7º dia, houve o Shabá, o descanso. Então a 6ª letra, que é onde o homem foi formado, é a letra que representa o homem. Então, só aqui, 3 letras. Nós temos o Het, nós temos o Lamed e nós temos o Vav. O Het, a gente pega contemplar, pode pegar qualquer outra expressão do Het, tá? O recomeço. Nós temos aqui o contemplar do ensino que conecta o homem. Aí conecta o homem aonde? O segredo está aqui também, no men. Inclusive esse men aqui, essa letra aqui, ela é escrita de 2 formas. Tem ela aberta e tem essa fechada. O men fechado representa coisas ocultas. Coisas o quê? Normalmente, bem aqui, tem uma aberturinha aqui nele, no outro men. Mas quando o men é fechado, tem a ver com coisa oculta. Por exemplo, no começo do ano eu falei muito sobre El Olam. Lembram? Então,
também pode ser traduzido o oculto, ou aquele que está ocultado, escondido. Porque Olam vai trazer um entendimento sobre a eternidade. Uma das palavras que tem a origem de Olam é Alam, que é eternidade, ou seja, escondido na eternidade, ocultado na eternidade, né? Então existe esse lado oculto. Esse lado oculto fala do quê? Segredos. Informações que são secretas. E aí o men representa água. E água na Bíblia, todo mundo está cansado de saber que significa palavra. Pregação. Vós sois limpo pela palavra que eu vos tenho pregado, Jesus dizia. Um dos entendimentos sobre água é isso. A imagem pictográfica do men é uma onda de água. Certo? Mas por que eu coloquei o men aqui e dei um pouquinho mais de explicação? Porque o men está falando de sabedorias ocultas. De sabedorias que estão escondidas. Que Deus quer nos levar a esse rio de sabedoria, a esse rio de revelação. Então, basicamente, as letras que compõem a palavra sonho, no hebraico, vão nos trazer um entendimento do quê? Shet, ou het, né? Het, recomeço. Het, contemplar. Lamed, ensino. Vamos contemplar, vamos prestar atenção no ensino que conecta o homem a fontes ocultas de sabedoria. Pode tirar, Lucas. Olha o versículo que eu anotei aqui para vocês. Inclusive, Lucas, projeta aí o versículo aí. Provérbios 18. Eu citei esse versículo também quando eu preguei sobre El Olam. Provérbios 18, versículo 4. Põe aí. Águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte de sabedoria é como um ribeiro transbordante. Águas profundas, está falando de águas subterrâneas, de lençol freático. Então, a sabedoria é mais, pode tirar, Lucas, é mais ou menos como isso, um lençol freático. É algo que está escondido. E não é, irmãos, que a ciência diz, ciência, eu coloquei lá no livro um pouquinho sobre isso, que o sono profundo, quando você dorme então e tem aquele sono profundo, ele vai gerar um filtro de emoções, de sentimentos, de pensamentos, de ideias que você teve durante todo o dia. E esse filtro que o teu próprio organismo, o teu próprio cérebro faz, ele vai raciocinar, calcular, mentalizar, usa a expressão que tu quiser. Todos os pensamentos que você deu mais valor, que vão ser mais importantes para você. E aí, isso vai ser armazenado na sua memória. É tipo assim, o teu cérebro, ele faz uma limpeza nas emoções e nos pensamentos, nas ideias, e aquilo que ele achou que você não considerou, que não vale a pena você lembrar, ele apaga e deixa fixado somente aquilo que vai ser interessante para você. É isso que o sono profundo faz com a pessoa. Então, olha como que a ciência se conecta a isso. Se você passa uma noite toda estudando coisas, e, por exemplo, vou passar a noite toda dormindo, estudando e depois vou dormir. O teu cérebro, quando você estiver dormindo, aquele estudo todo que você teve ali, as partes mais importantes, ele vai fazer com que você memorize aquilo, com que você decore, ou você tenha acesso à lembrança com mais rapidez. E aquilo que tu leu assim, disse assim, isso aqui eu não quero saber, isso aqui não é interessante, automaticamente ele apaga. Automaticamente ele dá um limpa para tirar tudo aquilo. Então, é de suma importância você ter esse entendimento. Aí, Lucas, põe aí também, Salmos 16, como é que esse negócio é top? Salmos 16, versículo 7. Põe aí. Olha lá. Darei louvores ao Senhor, que me na calada dá, e o meu coração me
Eu estou dormindo, estou na calada da noite e o próprio Deus vai me ensinar coisas. E aí é que a gente tem, então, o entendimento que quando a gente está dormindo, nosso cérebro não vai estar dormindo. Ele vai estar trabalhando, fazendo essa limpeza. E é onde que ele grava as coisas. E é onde a gente tem o quê? Os sonhos. É onde também podemos ter o quê? As revelações. Porque o Senhor pode nos aconselhar, pode nos ensinar, pode nos trazer uma revelação através do quê? Do sonho. Olha que doido isso aqui, né? Olha que fantástico. Aí você soma isso com o que eu falei sobre a palavra sonho. Sonho, então, é eu me conectar, é eu contemplar, gerar uma conexões com águas profundas de sabedoria, de revelação, de entendimento. Aí, irmãos, vocês vão atrás, busquem nas internet da vida pessoas que tiveram experiências de sonho. E ele teve uma ideia, ele teve um sonho, sonhou com algo e criou um projeto, e esse projeto deu certo, o cara prosperou. Tem gente que conta experiência de sonho que dormiu e acordou aprendendo um idioma do nada, tem isso? Do nada. Dormi, acordei falando inglês, acordei falando não sei o quê, sem nunca ter passado na escola. Muitos anos atrás, eu ouvi um testemunho de um pastor, que era aquele pastor Youssef Akiva, ele contando uma experiência de uma pessoa que foi numa reunião de pregação dele, e o cara era um químico. Isso eu não sei se eu coloquei no livro esse testemunho, acho que não. E o cara era um químico, talvez você até pesquisando aí no YouTube consegue encontrar esse testemunho. E ele ouviu uma pregação sobre sabedoria, sobre um monte de coisas lá, que o pastor Youssef estava pregando, e o cara saiu com aquilo na cabeça. Olha, Deus podia me revelar o que eu estava querendo. Irmão, passou um tempo, o cara sonhou, esse químico, ele viu um quadro, e no quadro um homem colocava um cálculo para ele. Um cálculo lá, matemático lá. Quando ele acorda então, e vai pegar aquele cálculo matemático lá, e vai desenvolver. Sabe o que ele tinha encontrado no sonho, que Deus revelou para ele no sonho? Uma fórmula química para descontaminar a garrafa PET. Ele conseguiu gerar esse cálculo, fazer essa fórmula para ele descontaminar as garrafas PET e assim então poder oferecer para as empresas agora uma garrafa PET que não vai danificar o meio ambiente. E nessa daí, uma das primeiras empresas que na época, né, estou falando de muitos anos atrás, não sei nem quanto tempo, e se ele estava contando testemunho, não sei nem quanto tempo antes, mas que eu ouvi isso aí pelo menos tem uns 15 anos, eu acho. Então, agora ele vai oferecer para a Coca-Cola, vai oferecer para as empresas essa patente dele. Nesse primeiro contrato dele, basicamente o cara que era pobrezinho ficou milionário. Por causa que ele teve uma experiência com a palavra de Deus, orou e pediu a Deus que Deus desse para ele algo, e no sonho ele recebeu esta informação do céu. E eu acredito que cada um de nós que estamos aqui hoje, quem está também acompanhando pelo YouTube, já teve alguma experiência de sonhar algo e depois o negócio acontecer. Seja para o lado bom, ou seja para o lado ruim. Há muitos que vão dizer, os ruins que está acontecendo mais. Aí isso aí é um outro problema, né? É uma outra coisa. Mas o que eu quero passar para você aqui é que existe sim essa mecânica, essa ferramenta de eu ter um sonho e aquela coisa parecer tão real que no outro dia eu estou lembrando de tudo e vou desenvolver e deu certo aquilo, né? Esse mesmo versículo, tu colocou, foi a João Almeida, né, Lucas? Corrigido e fiel. Vai King James? Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma outra tradução aqui, deixa eu ver. Não, é de outro versículo. É porque eu anotei aqui, irmãos, que a palavra coração, botei aqui no meu esboço, que é usada nesse versículo aí, de Salmos 16, versículo 7, é a palavra kailá. Kailá, no hebraico, então, coração aqui, vem de calar. E o significado da palavra em si
que muitas vezes pode ser traduzido coração ali como rins também, tá? Significa terminar, significa cessar, significa parecer, mas também significa contemplar, que é o mesmo significado da letra reit, contemplar. Então, coração, ou em algumas traduções de algumas Bíblias que usam rins, tem o entendimento sobre contemplar. É como se espiritualmente essas figuras, elas fossem projetadas no coração da pessoa. Então nós temos essa expressão, calar ou cailá. Pois bem, nós começamos lendo aqui Gênesis capítulo 15. E em Gênesis capítulo 15 nós temos aqui Abrão, que ainda não é Abraão, nós temos Abrão, tendo uma experiência com Deus extraordinária e sobrenatural. E essa experiência dele é o quê? Ele está cansado. Ele está o quê, irmãos? Cansado, fadigado, exausto. Porque já tinha se passado muitos anos que Deus tinha prometido o filho para ele. E aí Deus pede a ele um sacrifício, um altar, aonde nesse altar, aonde nesse sacrifício, ele vai preparar os animais para o ritual do sacrifício. E a Bíblia diz que ele pega pássaros e pega também cordeiro. E parte no meio. E coloca as partes dos animais em cima do altar. Uma junta da outra, assim, olhando para a outra. Eu separo, mas uma está perto da outra. E lá, nesse momento dele fazer esse sacrifício, o cheiro de sangue sobe dos animais que foram mortos para esse sacrifício, e os urubus vêm para roubar o sacrifício, pegar os animais do altar, e a Bíblia diz que ele vai até chutar as aves de rapina ali, os urubus que estão ali, mostrando que aquele cenário de sangue, de briga, de luta, ele chutando os urubus, e ave de rapina ou urubu sempre está conectado a demônios, porque você pega a parábola de Mateus capítulo 13, Jesus vai falar sobre as aves do céu que roubam a semente. Só que aqui no caso, estão querendo roubar o sacrifício ou contaminar o sacrifício, certo? Aí nós temos um estado emocional e espiritual de como Abrão está, sangrando, como aquele animal que estava sangrando ali, chutando o demônio, porque ele estava numa guerra espiritual. É o estado emocional e espiritual de Abrão. Então, a Bíblia diz então que vai chegando a noite. Aí é o versículo 12. Ao pôr do sol, Abrão ele foi tomado pelo sono profundo. Aí é a palavra hebraica tardemá, um sono profundo. E nesse sono profundo, Deus veio falar com ele. E é uma coisa tão louca, irmão, que é um sono profundo, mas ao mesmo tempo parece uma coisa muito real. E era de fato real e era de fato um sonho. Porque no decorrer do sonho, além de Deus falar para ele um monte de coisa, reafirmar as profecias que ele já tinha ouvido, a tua família vai ser, a tua geração vai ser como as estrelas do céu, como a areia da praia. Olha, em ti eu vou fazer, bendito. Todo aquilo que ele já tinha ouvido, Deus vai reafirmar para que essa profecia venha reanimar ele, né? Trazer uma esperança para ele que está cansado de esperar, emocionalmente fraco, abatido. Então Deus faz esse profundo sono cair nele e fala com ele. Aí nós temos uma mescla aqui, uma mistura. Eu não sei se é real ou não sei se é real. Eu tive um sonho que algo... tem gente que diz assim, alguém lá no sonho, vou dar um exemplo, não que ia acontecer. Alguém lá no sonho me beliscou, e quando me beliscou, eu acordei que eu estava sentindo a dor. É uma coisa real e não real ao mesmo tempo. O que é isso? É a experiência de tardemá. Porque nessa experiência, a Bíblia diz então que um anjo de fogo, com a tocha, vai passando no meio do sacrifício, e o anjo queima o sacrifício, irmão. Ele não precisou de colocar fogo nos animais, porque esse anjo, e lembrando, ele está dormindo e ao mesmo tempo está acontecendo real. Que loucura isso, né? E aí então o anjo passa e queima e consome o sacrifício, e Deus recebe a oferta de Abrão. Dali um tempo, aquilo que aquele anjo redisse para ele, repetiu para ele, falou, profetizou novamente, vai se cumprir. Então nós temos uma experiência de tardemá.
Pois bem, o que representa, o que significa a palavra tardemá? Tardemá, além de sono profundo, que eu já falei para você, também pode ser traduzido como letargia. A gente conhece aqui no Brasil esse estado como se a pessoa tivesse meia grogue, né? O grogue é aquela pessoa que tá aqui e não tá online e tá offline, né? Tô dormindo, mas tô acordado e tô dormindo. Aquela pessoa que tá, né? Lá e cá. Mas essa palavra também ela pode ser traduzida como um transe. A pessoa entrou em transe, saiu do corpo, não sei o que está acontecendo. Está aqui, mas não está ao mesmo tempo. Ou seja, chegamos a uma conclusão aqui, que a experiência de tardemá ou de sono profundo, quando Deus quer falar conosco, comunicar conosco, o que acontece é como se fosse um transe. É como se você deslocasse a sua mente, saísse dessa realidade e fosse revelado para você algo espiritual. É basicamente isso. Versículo 17 de Gênesis capítulo 15, é o que eu citei para vocês, né? Diz assim, ó: com a chegada da noite veio a escuridão. De repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram por meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: os teus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o rio, o grande rio Eufrates. Então, ele está reafirmando aquilo, mas isso com uma experiência maluca. Mas isso com a experiência sobrenatural, porque, de fato, o anjo, esse braseiro, passou com a tocha e queimou o sacrifício. Mas aí tu me pergunta, isso é meio sem lógica, porque ele estava dormindo? Aí é que eu estou falando, é a realidade se mesclando com o mundo dos sonhos. É basicamente isso. Quantas pessoas que eu já ouvi de testemunho, de relatos, que teve experiências de sonhar onde Deus estava curando essa pessoa, fazendo a cirurgia, e acordou curada, sem dor. Aí tu fala, ao mesmo tempo foi um sonho, mas foi real. Existe essas experiências, acontece com muitas pessoas, uns com mais frequência, outros com menos frequência. Eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que se eu dormir um cochilo, talvez 40 minutos só, eu já sonho. Já tem gente que diz, ixi, é difícil para mim sonhar. Eu sonho toda hora, irmão. E lembro a maioria, 90% eu vou lembrar. É difícil um sonho que eu tenho e não... Vocês também estão ligados a outra imperatividade, que eu não paro também de pensar, minha cabeça fica só... Acho que até dormir na minha mente fazendo, não vai descansar não sei. Mas eu dormir é eu sonhar. Todo dia, se você me perguntar, eu tive um sonho. Talvez sem pé e sem cabeça, e às vezes algo profético também, entendeu? Sonhei. Tem isso também. Eu coloquei aqui nesse esboço também, não vou falar tudo quanto eu coloquei no título... ou melhor, no capítulo do livro, né? Antes de falar sobre Isaías 29, eu quero citar para vocês, como eu já estou falando sobre Abraão, e ele tendo essa experiência de cair num sono, e Deus falar com ele, o braseiro vir, queimar o sacrifício na vida real, e ao mesmo tempo ele está dentro do sonho. Quem teve uma experiência parecida com essa foi Salomão. 1 Reis, capítulo 3, versículo 4 e 5, diz assim, ó: e foi o rei a Gibeon, para lá sacrificar, porque aquele era o lugar alto e maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Quantos, irmãos? 1000. Cara, eu fico pensando a dinâmica. Eu fico pensando, meu Deus do céu, 1000 sacrifícios, inclusive holocausto. Matando animal, queimando, matando, 1000. No 1000º, versículo 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Apareceu, aí tu acha, poxa, é real ou não? Apareceu no sonho. Apareceu o Senhor a Salomão de noite em um sonho. E no sonho, que ao mesmo tempo que era sonho e era real, está escrito assim, ó: pede o que você quiser que eu te dê.
Tipo aquela história de gênio da lâmpada, irmão. Você pode pedir qualquer coisa que eu vou lhe dar agora. Por que isso? Eu não estou dizendo para você que o cara está vindo de 1000 sacrifícios. E sacrifícios, já cansei de pregar para vocês, ensinar vocês, que é uma linguagem de adoração. É uma oração. Inclusive, sacrifício e oração se conectam. É uma linguagem no mundo espiritual. Ah, eu não vou fazer 1000 sacrifícios. Faz 1000 minutos de oração, faz 1000 dias de oração por um propósito, e Deus não vai te responder. Uma hora vai. O problema nosso é que a gente acha que às vezes tem uma fórmula mágica, entendeu? E não é. Deus poderia ter visitado ele nesse sonho no 100º sacrifício que ele fez. Mas ele chegou até o 1000º. Não existe uma fórmula mágica. Por mais que as campanhas de oração a gente fala, faz 21 dias, faz 40 dias, faz não sei quantos dias. A gente coloca esses números, às vezes com a linguagem profética bíblica, né? Porque Daniel orou 21 dias, tem 7 dias, né? Ok, não tem problema. Mas a questão é, não existe uma fórmula mágica. Pode ser que, estou fazendo 21 dias, lá no 10º Deus já te responda. Ou possa ser que a tua resposta está lá no 100º. A gente não sabe. Eu só sei que no 1000º sacrifício, o negócio foi tão violento, tão forte, que o próprio Deus veio e chegou para ele, pede o que você quiser, que eu vou te dar agora. E aí tem aquela, famosa história que ele pediu o quê? Sabedoria para Deus. E Deus disse, já que você foi humilde, em vez de ter pedido mulher, em vez de ter pedido dinheiro, em vez de ter pedido A, B, C, D, já que você pediu sabedoria, eu vou lhe dar sabedoria, vou lhe dar poder e vou lhe dar riquezas. Seu coração foi humilde. Não, me dá sabedoria para me lidar com as pessoas no reino, porque ele era rei agora, né? Então imagina, ele estava dormindo e Deus falou com ele. E é um falar nítido, ok? Pois bem, Isaías 29, agora nós vamos encontrar uma outra expressão. E essa expressão é espírito de torpor. Olha a expressão. Tem umas palavras em português que eu achava que nunca existia. Torpor. Tá bom. Que inclusive é essa palavra hebraica. Tardemar. O torpor aqui. Vou ler para vocês aqui. Isaías 29, versículo 10 ao 12. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de torpor, fechou-vos os vossos olhos, a vós que sois profetas, cobriu-vos a cabeça, vós que sois videntes, para que vós e toda a visão não passe de palavras seladas num livro. Ora, se deres esse livro para alguém ler, saiba que eles não vão entender nada. E se alguém lhe pedir, lê isso, por favor, o que tal pessoa replicar, é impossível de ler esse livro porque ele está selado, lacrado. Ou ainda, se entregares esse livro a uma pessoa que não sabe ler, suplicando-lo, lê isso, por favor, mas a isto ela vai responder, sinto muito, não consigo ler. Preste atenção, aqui nós temos alguns elementos, diga comigo, o profeta e o vidente, que na Bíblia é a mesma coisa. Profeta e vidente, só mudam umas coisinhas aí nas terminologias das palavras hebraicas, que outro dia a gente fala sobre isso. Aqui fala sobre outras duas coisas. Diga comigo, espírito de torpor e cobrir a cabeça. Lá no livro, eu coloquei uma experiência que eu tive na França. Quando eu tive na França, irmãos, em Paris, eu e a Cleise foi lá atender uma seguidora nossa, pesada, alto nível de trevas, cabo-verdiana, e lá em Cabo Verde ela contando pra gente que o povo resolve tudo na macumba. Olhei errado pra você, não gostei, em vez de eu dar uma porrada, não, vou fazer uma macumba. Tipo isso, entendeu? Vou fazer uma macumba pra você. E o negócio é tão forte, irmão, lá, que às vezes os médicos vão diagnosticar a pessoa, não é aqui que você vai resolver, não, vai lá na macumba. Tipo isso, entendeu? Seu problema não é físico, não é natural, é espiritual. Procura um bruxo, procura um médium, procura um, sei lá, que tipo de expressão ele usa lá. Mas é basicamente isso. E ela, essa seguidora nossa, o pai era bruxo, inclusive do
da linha do São Cipriano, ele tinha o livro da capa preta, conjurava feitiços, sabe? Uma história assim que se eu for contar para você, parece um filme de terror. Resumindo, fui orar por ela, ela incorpora uma entidade, e nessa entidade incorporada nela, eu estou orando aqui, ó, e tentando discernir aonde aquela mulher estava presa espiritualmente, e tentando tirar ela dos cativeiros espirituais, e tirando cativeiro. Olha, nós fizemos um monte de estratégias de batalha espiritual com ela para trazer a libertação. E muita coisa a gente conseguiu quebrar. Mas me chamou a atenção uma coisa, que quando eu estava lá, eu tive uma visão, e essas visões, eu tô vendo a mulher aqui na minha frente, mas estou vendo o mundo espiritual ao mesmo tempo. E eu vi na cabeça da mulher, que na verdade ao mesmo tempo era na cabeça do espírito, um chapéu. E esse chapéu, daquele sombreiro grandão, ó, cobria assim no rosto daquela entidade assim, ó, até os olhos. Era como se fosse para mim não reconhecer quem é a pessoa, e no caso o espírito, entendeu? Não era para me reconhecer o espírito. Aí o chapéu aqui, irmão, ó, e ele ficava assim de cabeça baixa, para mim não ver quem ele era. E aí eu vendo aquilo, o Espírito Santo falou, tira o chapéu da cabeça dele. E aí num ato profético eu falei, eu tiro, botei a mão assim na cabeça dela e falei, tira o teu chapéu, demônio. Quando eu tirei o chapéu dele, e ele falou para mim, como que você viu isso? Ele perguntou à entidade. E eu falei, você sabe como que eu vi? Não, é porque ninguém me vê. O Espírito falou, ninguém me vê. Eu sou o gato de Moçambique. E eu não queria nem saber. Eu não queria nem saber quem tu era. Só queria que tu vai embora dessa mulher. Não, eu sou o gato de Moçambique. O príncipe de não sei das quantas, ele falou e contou a história toda. Aí ele falou, não, muitos outros que já vieram aqui orar por ela. Quando entra ali naquela porta ali lá embaixo, ó, e lá embaixo eu coloquei 27 crânios. 27 crânios? Meu Deus do céu. E aí eu entendi que eram feitiçarias e bruxarias que pessoas já tinham ido lá e botado na porta da casa dela. Certo? Pois bem, ele falou, todos que vêm orar aqui por ela, ninguém nunca me viu, porque quando eles entram aqui, eu tiro o meu chapéu e coloco na cabeça deles, para eles não me verem. O que eu entendi? Que é um feitiço que ele lança. Um ritual de palavras, de ações, ou da própria sinergia do ambiente, que já era carregada, pesada, e aí as pessoas que iam lá para tentar ajudar ela com oração, ninguém conseguia libertar, porque ninguém conseguia ver a entidade, porque a entidade já jogava um feitiço para os caras não ver, para ninguém enxergar ele, e não enxergando não tem como expulsar, vai expulsar como não estou vendo nada? Por que eu citei isso no livro e estou citando aqui para vocês? Porque quando eu li aqui, na época que eu estava estudando para escrever o livro, quando eu li aqui que Deus derrama o espírito de torpor para os profetas não enxergar e coloca sobre a cabeça dos videntes uma cobertura. Cobre, está escrito aqui, e cobriu a cabeça dos videntes para eles não enxergarem. O que eu pensei? Lembrei na hora da França. Eu falei, o capiroto lá, a entidade, faz o mesmo que Deus está fazendo, só que de uma forma falsa. Porque um dos objetivos do diabo é o quê? Todo mundo está cansado de ouvir. Copiar as coisas de Deus. Deus tem o original e o diabo tem o falso. Então ele lança um feitiço para os homens e as mulheres de Deus que vai lá para ajudar a pessoa, ninguém veja, ninguém contemple, ninguém enxergue nada. E não vendo, não contemple, não enxergue nada, não expulsa o demônio, e a mulher continua a mesma. E eu falei, estou entendendo isso aqui. Mas aqui em Isaías 29 não estamos falando que é o diabo que coloca isso. Eu estou falando de uma experiência que eu achei parecida, que o diabo faz a mesma coisa também. Só que lógico, tu vai medir Deus fazendo e o diabo fazendo? Se o diabo coloca, Deus tira. E quando Deus coloca, quem é que vai tirar? Entendeu? Só ele mesmo. A diferença é essa.
Se é um feitiço que cegou e o chapéu atolou no espírito dos profetas e ninguém conseguiu ver a entidade, o trabalho, a feitiçaria, se vir um profeta mais preparado e conseguir ver, então eu dou um comando e tiro. Dei um comando e tiro, é uma coisa. Tirei do diabo, tirei daquele demônio, daquela entidade. Mas aqui em Isaías está falando que é o próprio Deus que está fazendo os profetas ficarem cegos. Caiu um profundo sono neles, e qualquer revelação que tivessem, seja em sonho, seja em palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, seja o que for, esses profetas eles vão ficar impossibilitados de ver o mundo espiritual e de ler o mundo espiritual. Eu fico pensando quantos homens e mulheres de Deus que talvez estão no nível de reprovação dentro do conceito ou do contexto de Isaías capítulo 29, que eram pessoas de visão, de revelação, de batalha espiritual, que não conseguem mais discernir nada, não conseguem ver mais nada, porque eles estão não debaixo, às vezes, de um feitiço, de um demônio, mas o próprio Deus liberou. Cegou eles. Aí tu me pergunta, mas para que propósito Deus tem cegar um profeta ou derramar o espírito de profundo sono em um profeta? Porque na nossa cabeça, um profeta, uma pessoa que vê o mundo espiritual, sempre vai ser uma pessoa de Deus. Sempre vai ser uma pessoa boa. E não é isso. Tem profeta sem vergonha, irmão. Vagabundo, que não vale nada, mau caráter. Tem o dom, tem a habilidade, mas é trapaceiro. Faz mais mal esse dom nele do que ele não ter o dom. Porque ele usa para manipular, ele usa para chantagear, ele usa para um monte de coisas. E aí o que Deus faz? Profundo sono sobre ele. Agora ele não vê mais nada, ele não consegue entender mais nada, ele pode até ver, mas é a mesma coisa que não entender nada. Deus pode fazer isso. Quando a gente sai do prumo, sai da linha, sai do foco do que Deus quer, isso pode acontecer. Então nós temos aqui o espírito de torpor. E torpor vai ter os mesmos significados. Letargia e êxtase. Só que agora de uma forma negativa. Não como Abraão que caiu no profundo sono e viu. Agora é o contrário. É o sono profundo caindo em mim, para mim não enxergar mais. Então você percebe que é o mesmo conceito, a mesma palavra com experiências diferentes, na verdade opostas, umas às outras. Se eu tivesse aqui nesse culto de hoje pregando para pastores, qual que seria a minha oração agora depois da pregação? Jesus, tira esse chapéu da cabeça deles. Desperta os homens e mulheres, os profetas, abre os olhos deles, para eles voltarem a enxergar e a cumprir o propósito. E aí, irmãos, tem esse leque de probabilidades. E para a gente finalizar e orar, inclusive fazer uma oração aqui agora, você queria ter sonhos proféticos com mais frequências? Eu também. Com certeza, eu também. Nós vamos fazer uma oração aqui, com dois aspectos. De libertação, em relação a pesadelo, sonho ruim, coisa negativa. E vamos fazer uma oração para que Deus ative em nós essa habilidade de ouvir a voz dele, ou de ter discernimentos, revelações através de sonhos. Então, algumas coisas aqui, por exemplo, esse chapéu, nós vamos falar dele na oração. Tira esse chapéu. Seja o chapéu do feitiço, ou o chapéu que Deus colocou. Aí como que você vai falar do chapéu que Deus colocou? Aí se Deus quiser tirar ele, que tira, irmão. O meu propósito é só orar e falar assim, se essa pessoa está preparada para isso, então faz. É isso. Mas antes disso, a última coisa que eu quero falar para você, para mim também não falar tudo que está no livro, para você também poder comprar o livro e ler, tá? Eu quero ler Jó, capítulo 7, versículo 14
e versículo 15. Que diz assim, ó, essa daqui é a NTLH, a Bíblia, tá? Diz o seguinte, essa tradução: então me espanta, olha a expressão, me espanta com sonhos, e com pesadelos me enche de medo. Vou repetir, então me espanta com sonhos, e com pesadelos me enche de medo. Eu prefiro ser estrangulado. É melhor morrer do que viver nesse corpo. Qual que é o cenário, a realidade de Jó, irmão? Leproso, com febre alta, magro, que os textos da Bíblia vai dizer que os ossos estavam aparentes. Todo cheio de ferida, a lepra no nível hard, maior que tinha, que era quando a pele até ficava branca, como a neve. Podre, destruído. E ele, além disso, está fisicamente doente, ele ainda era bombardeado por pesadelos, coisas ruins nos sonhos dele. A ponto dele dizer, é melhor que eu fosse estrangulado do que viver nesse corpo. É uma pessoa que está num quadro gravíssimo de depressão. É o que Jó está vivendo. Querendo morrer. Algo acontece comigo aqui, eu queria morrer. Mas ele compara aqui que os pesadelos que ele está tendo, que está enchendo ele de medo, é tão terríveis, que ele preferia ser estrangulado do que ter aquelas experiências. Aí eu vou agora para o outro lado, para o oposto dos sonhos bons. Quantos pesadelos a gente já não teve ou tem? E inclusive as pessoas me perguntam, pastor, por que é mais fácil eu ter um pesadelo do que um sonho profético? Porque normalmente, irmão, um sonho profético vai do seu nível de conexão com Deus, da sua vida com Deus, do seu corpo espiritual, do seu espírito, está forte em Deus. Oração, jejum, comunhão, adoração, tudo isso faz a gente estar mais cheio de Deus. Então, se eu estou mais cheio de Deus, é lógico que vai ser mais fácil Deus conectar coisas boas na minha vida. Sim ou não? Se eu estou cheio de Deus, estou na presença, não estou pecando, não estou errando, não estou em coisa errada, estou indo, seguindo certinho. Então, o que acontece? É mais fácil de eu receber essas informações do céu. Mas não é a realidade de todas as pessoas. Normalmente, a maioria de nós estamos afastados, estamos frios, estamos distantes das coisas de Deus. Ah, eu tenho fé, mas aquela fé lá distante, sabe? De vez em nunca eu oro, de vez em quando. É mais fácil a gente estar reproduzindo a frieza espiritual, até mesmo pecados. Então isso abre mais portas para que o acesso das trevas seja maior na nossa vida. Então por isso que a gente vai ter mais acessos para coisas ruins, para não falar demônios, né? Como que a nossa mente está ocupada durante o dia? É meditando a palavra? É orando? Ou com problemas, com dificuldade, pensando em coisa errada, pensando em coisa pecaminosa? Isso também vai interferir. Ó, a palavra pesadelo aqui é a mesma palavra para sonho, então não vou nem gastar energia. Mas essa expressão, tu me espantas no sonho, é que eu quero, né? Tu me espanta nos sonhos. Inclusive a palavra pesadelo aqui é a palavra que vai dar origem também à palavra visão, tá? Mas, pois bem, a palavra hatat no hebraico, que é essa palavra, tu me espantas, hatat, significa despedaçar, consternar, atemorizar, abater, desencorajar, inclusive desânimo, tá?
quebrar, e depende da colocação dessa palavra, é quebrar por uso de violência. Olha o que um pesadelo faz com a pessoa. Estou falando de pesadelo. Também tem a ver com confusão. Me deixa confuso. O verbo hebraico, hatat, traz a ideia de ser despedaçado ou quebrado, tanto física como emocionalmente. Quando então a pessoa acorda de um pesadelo? Vamos supor também que você nem teve um pesadelo, mas você teve uma noite de sono ruim. E lembra que o significado da palavra sonho, no original hebraico, tem a ver com restaurar, com ter saúde, com se tornar saudável, com todas essas coisas. É só coisa boa. Olha o oposto disso. Aí tu fala assim, poxa, hoje eu acordei e parece que fui atropelado por um caminhão. Fui atropelado por um caminhão de madrugada. Batalha, guerra. Acordei, estava cansado quando fui dormir. Acordei e estou pior. O que é que aconteceu fisicamente, organicamente e espiritualmente? Bem provável, visitações ruins, negativas, malignas, que tocou você. Que trouxe essa realidade de pesadelo. Que trouxe essa realidade de sonho ruim. Aí, para a gente finalizar e não gastar energia, e não falar tudo que tem que falar para você poder ficar mais curioso e comprar o livro, quando a gente estuda, né, eu botei algumas pesquisas no livro também, de coisas científicas, né? A ciência vai dizer o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. Os sonhos ocorrem durante o sono REM, que é uma sigla em inglês, né? Que é a rapidez do movimento dos olhos. Em inglês eu não vou saber falar, que meu inglês é péssimo, tá? Não vou nem tentar aqui. Mas normalmente a pessoa que está no sono profundo e está sonhando, ele fica com os olhos, enfim. E é um movimento normal de quem está no sono profundo, tá? É nessa fase do sono que o cérebro fica ativo. Ou seja, tu está dormindo, mas o cérebro funcionando e fazendo aquilo que eu falei para você, dando limpa na sua mente, tirando tudo que é ruim, tudo que desinteressa a você. Aí eu fico pensando, meu Deus, quantas coisas que eu poderia dar interesse e importância eu não dou, e por isso que eu não gravo isso na minha cabeça. É verdade. Aí quando eu vou ler a Bíblia, me dá uma preguiça, eu já estou lendo assim, querendo já pegar o celular para me ver aqui o videozinho do TikTok. É por isso que você vai ficar lendo, e no outro dia você não lembra de nada, porque aquilo não teve importância para você. Que aquilo não chamou a tua atenção. Tu não consegue desligar a tua mente, o teu cérebro disso. Então, naquilo que você dá foco, é que vai ficar mais fácil de você gravar e decorar. E o teu cérebro vai ajudar você a fixar aquilo. Eu mesmo, quando eu estou fazendo esses esboços aqui, quando eu sento no computador para fazer o esboço, é porque eu já calculei, pensei tudo na minha cabeça antes. Eu só sento para colocar e organizar como que eu vou fazer. Quando eu estava escrevendo o livro mesmo, meu Deus do céu, eu ficava 12, 13, 14 horas escrevendo esse livro, e dormir eu tinha dificuldade para dormir, porque eu não conseguia desligar. Só pensando em probabilidades, no que eu coloco, no que eu tiro, é o hiperfoco, né, que o povo chama. Fiquei desse jeito, fico desse jeito. Aí é a hora que o cérebro fica ativo. As ondas cerebrais se assemelham a um estado de vigília. E os olhos se movimentam rapidamente. Os sonhos do período REM são mais intensos do que o não
REM, que é outro tipo de sonho. Ou seja, o sono REM é o sono profundo, que vai descansar o teu físico, restaurar o teu cérebro, organizar as coisas, para que você possa receber todos esses benefícios. Isso é a ciência que vai dizer. Mas antes da ciência dizer, a gente viu aqui que na própria palavra de Deus, que naquela época, então, que foi escrito essas histórias do Antigo Testamento, então, estamos falando de milhares de anos atrás, não tinha computador, não tinha tecnologia, mas havia um mundo espiritual que mostrava como é que funcionava as coisas. E aí? Você acha que Deus pode te visitar, pode falar contigo através de um sono? Ah, eu vou tirar uma pestana aqui, né, que a gente fala, um soninho aqui. Às vezes Deus, naquele momentinho ali, te revela coisas. Ou há experiências de arrebatamentos espirituais quando você está dormindo, que você literalmente sai do seu corpo físico e viaja no mundo espiritual. Existem essas experiências também. No final, irmão, de tudo, para resumir o que o livro vai dizer, é que muitas vezes todas essas experiências de revelação, palavra de conhecimento, arrebatamento consciente, inconsciente, sonhos, eles são partes de um todo. Eu até uso no livro a expressão dons proféticos ou dom profético, que na verdade são habilidades. É como a gente quando vai falar do fruto do Espírito, é um fruto só, é uma mexerica, que quando você abre ela tem vários gomos, vários pedaços, várias partes, que completa aquele todo. E todas as partes, quando estão unidas, quer dizer uma coisa só. Muitas vezes, uma profecia que eu dou aqui para alguém, no sono, equivale à mesma coisa quando Deus fala com ela. Tem o mesmo peso espiritual. Tem a mesma importância. São só formas de Deus se comunicar conosco diferentes. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar aí para a gente orar. Glória a Deus, quero agradecer você por ter acompanhado e assistido esse vídeo todo, que você possa edificar outras pessoas, sabe como? Compartilhando com mais alguém essa mensagem profética. Se você aprendeu algo, se edificou a tua vida, se Deus falou ao seu coração, então você pode compartilhar. Convide outras pessoas para conhecer esse projeto, esse canal, porque esse canal vai abençoar muitas vidas, tá bom? Deus abençoe você, um forte abraço, um beijo no seu coração, não saia sem marcar o joinha, se inscrever e até a próxima mensagem profética para o seu dia. Deus abençoe.